manda ele te esquecer. Foi certo, hein? Bate na palma na mão, véi. Bate na palma na mão, véi. Solta a voz, canta aí, ó. Danilo Divulgação. Coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex, não mais te procurar. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Se ele te ligar, manda ele te esquecer. Coincidência não existe, gente. Sorriso maroto, Wesley Safadão. Oh! 7 bilhões de pessoas nesse mundo e você aí sofrendo, pensando em voltar pro ex. Não acredito, meu amor, para com isso, ele não te merece. Larga esse cara logo de uma vez. Fica comigo, que no segundo eu mando essa sofrência embora. E a gente começa do zero, uma linda história. Eu vi você, você e eu. Meu coração vai ser só teu. Aqui você não vai sofrer. Vai ser só love, eu vi você. Esquece ele, vem. Coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex, não mais te procura. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Se ele te ligar, opa, vai. Coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex pra onde? Não mais te procura, coincidência não existe, a gente tem tudo. Eu queria uma lagoana dançando comigo aqui em cima.
14 horas, 39 minutos, iniciamos a segunda reunião da CPI da Saúde. Está presente com a gente os vereadores, membro da CPI, relator, vereador Ricardo Saad, vereador Dr. Xavier, membro da CPI, subscritores, o vereador Marcelo Bussic, Felipe Velaton, presentes, o vereador Marcos Veloso, Quero, Macrian, as pessoas da imprensa e assessores estão no local. Dentro disso, a gente começa explicando sobre como se procedeu, como se foi os primeiros dias da CPI. Nesses primeiros dias, nós fizemos levantamento de dados e os principais pontos que a gente abordou foi o objeto 2, do qual a gente começa discutindo sobre a gestão temerária e a ingerência política, e também conversamos alguns setores, no caso do Dr. Saad, sobre a empresa Cuiabana, e também no caso do Dr. Xavier, o Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, do qual os dois poderão fazer seus relatos no momento certo. Eu gostaria de ler dois relatos de duas atuações que nós tivemos, que nós vamos apresentar e juntar a todo o processo da CPI. Esse é o primeiro? Mas os relatórios. Tá. O primeiro relatório que a gente faz é sobre a apresentação de ofícios que nós fizemos à Secretaria de Saúde. Nós encaminhamos no dia 25/6 o primeiro ofício à CPI, da CPI à Secretaria de Saúde e Procuradoria do município, onde nós estivemos ali na Secretaria de Saúde, conversamos com o secretário Ruark, apresentando a CPI, pedindo para que o secretário Ruark direcionasse uma pessoa, ou sempre uma pessoa, para acompanhar as diligências, de preferência alguém ligado ao meio jurídico da própria secretaria, e apresentamos ao procurador do município também como funcionaria. No ofício 02, que encaminhamos à Procuradoria do município, solicitamos cópia de vídeos de câmera de segurança da Secretaria de Saúde e daquele edifício da Procuradoria. O motivo é que quando nós chegamos na recepção da Secretaria de Saúde, o vereador Abílio foi confundido com alguma pessoa que estava lá, e ainda eles pediram para me entregar currículo, vieram nas minhas mãos, querendo entregar um currículo para que eu encaminhasse ao Roberto Bezerra, alegando que havia conversado com o Roberto Bezerra no partido PTB, numa reunião anterior, e que tinha me encontrado para entregar esse currículo na própria secretaria. As câmeras de segurança, os vídeos de segurança de eu conversando com a pessoa que queria me entregar o currículo, foi gravado e está com a gente anexando no processo. Bem como o vídeo também que comprova a presença do senhor Roberto Bezerra no estabelecimento, conversando com o secretário Ruark, ao qual me cumprimentou na saída da Secretaria de Saúde. O ofício 03 solicita à Procuradoria do município também câmeras de segurança, porque na terceira visita que nós fomos fazer à Secretaria, nós informamos a secretária adjunta, Fernanda, e a Fernanda ficou de buscar uma pessoa para nos ajudar, nos segurou 40 minutos durante o período de fiscalização, e nesses 40 minutos houve uma evasiva, e encontramos fechado o departamento de RH, como os 4 servidores contratados dentro do departamento se ausentaram para não prestar, supostamente para não prestar informação para a gente. O ofício 04 foi encaminhado à Diretoria Especial de Licitações e Contratos para perguntar sobre a licitação de medicamentos. A licitação de medicamentos, que a gente sabia que tinha já em andamento uma licitação no valor de 130 milhões, uma dispensa de licitação foi feita no valor de 30 milhões de reais, dispensa de licitação em compra emergencial, e também havia outras licitações, como uma contestada pelo vereador Marcelo Bussic, sobre 14 milhões para gestão de medicamentos. O ofício 05 foi encaminhado ao secretário de Saúde, pedindo a lista nominal
e currículos e lotacionogramas dos níveis hierárquicos e organizacionais da Secretaria de Saúde. O motivo, alegado na carta da secretária Elisete, que havia baixa qualificação profissional. Então, solicitamos a cópia dos currículos, o qual foi respondido, mas não com a cópia dos currículos. O ofício 06 foi encaminhado ao secretário de Saúde, solicitando os critérios e procedimentos adotados para contratar servidores. Quais são os critérios adotados pela Secretaria de Saúde? Foi respondido, em anexo nós apresentaremos aí essa informação. O ofício 07, encaminhado ao secretário de Saúde, na data do 5/7, requer informações referentes ao processo seletivo e concurso, e não foi respondido sobre o processo seletivo e concurso na Secretaria de Saúde. O ofício 09/2018, encaminhado ao secretário de Saúde, na data do dia 9/7, também perguntava sobre grau de parentesco para contratação, quais eram os procedimentos, e também eles alegaram que não havia nenhum caso de nepotismo. Essa foi a alegação deles. Nós vamos apresentar aqui dentro das pedidos para oitiva 2 casos encontrados. O ofício 011 foi encaminhado à Secretaria de Saúde na data do 5/7, que requer saber quais foram as providências tomadas pelo prefeito, quando em entrevista ele alegou que havia suspeita de um esquema dentro da área de medicação, porque ele não entendia como que se gastava tanto com remédios e não conseguia ter remédio nas unidades. O prefeito fez essa alegação, nós queremos saber se houve ou se ele abriu algum procedimento de investigação sobre o fato. Até o momento não foi respondido sobre o assunto. O ofício 012/2018 foi encaminhado à ouvidoria do SUS, Ouvidoria Geral do SUS, para saber se havia alguma denúncia sobre ingerência, influência ou apadrinhamento político dentro do sistema. A resposta foi que não poderia ser compartilhado algumas dessas informações por questão de sigilo da própria ouvidoria. O ofício 013/2018 também foi encaminhado para a ouvidoria para saber se havia uma denúncia de falta de qualificação técnica, o qual também respondeu da mesma maneira, informando que não havia essa possibilidade. Enfim, o ofício 14 foi encaminhado para o promotor Alexandre Guedes, pedindo compartilhamento de informações sobre a questão de medicamentos, e também informamos hoje outros ofícios também para ser protocolados. Bom, a gente recebeu hoje um pedido do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o compartilhamento das nossas informações. Se nós, através da CPI, podemos ou não compartilhar informações com os órgãos externos, os órgãos de controle. Dentro disso, a gente traz algumas proposituras. Nós encerramos a última reunião da CPI com a propositura 03/2018. Agora, a propositura 04, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Saúde, apresenta essa propositura à CPI sobre a justificativa para compartilhamento dos dados da CPI da Saúde com o Ministério Público e Tribunal de Contas, à medida que nós vamos obtendo, para facilitar não só a fiscalização dos órgãos externos, bem como dar transparência das nossas ações, já que a CPI é pública, todos os documentos obtidos pela CPI são públicos e não temos nada a esconder. Eles são públicos para toda a sociedade também. Contudo, há algumas informações para a sociedade de modo geral que devem ser preservadas por ser sigilosas. Já para o Ministério Público e Tribunal de Contas, não há necessidade de sigilos, porque também são órgãos de controle externo. Então, a gente apresenta aqui a propositura 04/2018, solicitando o compartilhamento das informações já obtidas até o momento e que essas informações possam ser entregues ao Tribunal de Contas, como foi requerido, e ao Ministério Público também, como foi requerido. Se o vereador Ricardo Saad concordar, eu gostaria que o senhor apresentasse. Não, estou de acordo com essa propositura, porque até é bom para
dar esclarecimento a todo mundo e até a população, e pelo menos todos os dados que nós fomos encontrando, já vamos passando, até porque nós não temos nada a esconder de ninguém. Obrigado. O senhor pode assinar? Tem que assinar cada propositura. Esse aqui é o pedido, tá? Do Tribunal de Contas. Não, são objetos diferentes. Tá. Se o senhor puder assinar. Se o senhor quiser. Hã? Você precisa informar primeiro antes de assinar. O pedido é esse dali. Eu queria também, como sugestão, presidente, também o nosso relator, que eu acho que nós deveríamos passar os documentos, não vou achar um caso, passo para o Ministério Público. Nós estamos aí num período eleitoral, e isso nós sabemos aí que o Ministério Público nessa casa intimou o presidente para uma funcionária fantasma que nós passamos todo dia na frente dela. Então nós temos que tomar essa preocupação. Eu acho que nós deveríamos, assim que nós terminamos todo o nosso levantamento, relatórios, documentação e anexo, aí nós passamos para o Ministério Público. Não ficar passando a conta gota, que pode, de repente, provocar alguma confusão, alguma coisa, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, presidente, bom para a CPI, bom para essa casa, bom para o processo que está no momento, que pode atingir este ou aquele. Essa casa, nós temos aí várias linhas políticas. Isso, dependendo do caso, pode influenciar diretamente em alguns casos desses, sem ter uma comprovação sólida e concreta. Essa que é a minha preocupação. Então, eu gostaria de também que vocês levassem em consideração essa minha opinião. Senão, todo caso que eu encontro, que eu pego, levo no pronto-socorro, não tem prazo, vou levar para o Ministério Público. Apesar que o Ministério Público já sabe de muitas coisas aí, né? Tem brigado, nós sabemos da ausência da questão do concurso público que é necessário, não se realiza. Nós sabemos da ausência do teto seletivo que está aí há um ano, o Ministério Público tentando que seja e que faça essa legalidade, e até agora não consegue. Tivemos agora o Ministério Público cancelou lá na assistência social, questão mais um seletivo. Já visto que nós sabemos, está aqui o nobre vereador Bussi, que sabe, que é mais vantajoso concurso público para preencher essas vagas. Então essa que é a minha preocupação, e é por isso, presidente, que eu não vou assinar para me ficar todo caso que nós encontramos, caso a caso, eu ir passando para o Ministério Público ou por órgão de controle, haja visto que no final nós temos por obrigação repassar toda essa documentação para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para aí sim, após uma conclusão nossa mais sólida. Essa que é a minha preocupação. Sou favorável a passar toda a documentação, mas não passar caso a caso, tipo conta a gota, porque eu acredito que isso pode causar transtorno, não só para a CPI que Vossa Excelência preside, mas principalmente para a imagem dessa casa. Doutor Xavier, só considerando algumas coisas aqui que é importante. O artigo 319 e o artigo 320, ambos do Código Penal, eles tipificam como prevaricação a ocultar indícios de ilicitude. O compartilhamento dessas informações com o Ministério Público e o Tribunal de Contas se dá sobre informações que nós encontramos indícios de ilicitude, para fins de não prevaricar. Compartilhar com o Ministério Público, assim como também deve ser compartilhado com toda a sociedade, da transparência das nossas ações. Nós não estamos fazendo nada que não possa ser exibido à sociedade. Até porque, uma questão que é importante a gente considerar, todo documento que nós atrai para a CPI, todo documento que nós trazemos para a CPI, são documentos públicos. Documentos que toda a população, através da lei da transparência, deve e tem o direito de obter. Documentos que não sejam públicos, nós, aqui pela CPI, não temos o poder de investigar.
Nós não temos o poder, por exemplo, eu como presidente da CPI, de investigar algo que não seja público. Então, se documentos públicos dentro da própria Prefeitura Municipal de Cuiabá, dentro da Secretaria Municipal de Saúde ou de outros lugares, não puderem ser compartilhados com o Ministério Público e Tribunal de Contas, esses documentos não poderiam existir sequer dentro da própria Secretaria. Logo, todo documento que está dentro da Secretaria Municipal de Saúde, com exceção do sigilo necessário das identidades pessoais de cada servidor para não prejudicar o próprio servidor, com exceção disso, pode ser compartilhado até mesmo com toda a população. Até está assinado, inclusive, vereador Xavier, está assinado na segunda propositura que nós apresentamos aqui na CPI, do qual a gente chegou em acordo, inclusive, até mesmo do site cpidasaude.com.br, para dar publicidade de todas as ações que nós fizemos. Está assinado e está protocolado. A única coisa que nós estamos pedindo é que, como são muitas informações, e nós não temos, às vezes, condições suficientes de acompanhar todas elas, como algumas das que o próprio Dr. Saad trará ao conhecimento aqui, nós precisamos que os auditores do Tribunal de Contas nos ajudem, pessoas dentro do Ministério Público também nos ajudem. Não vejo intenção política ou de politicagem, como foi dito desde o começo dessa CPI, a intenção é apenas técnica, a intenção é apenas de avaliar as informações e compartilhar ele com os órgãos de controle, e eu tenho certeza que tanto o relatório do Dr. Saad, bem como a apreciação do Dr. Xavier, encontrará esse critério. Mas eu entendo a sua posição, fica 2 votos contra um do senhor, e a gente passa aprovado a propositura. Deixa só. O que eu quero dizer, Abelio, é o seguinte: nós não vamos negar entregar um documento assim que o Ministério Público achar interessante, entendeu? Essa que é a minha preocupação. Agora eu não estou, qualquer coisinha pegar eu ir lá, tá? Mas jamais só conscientizando, esses documentos eles foram requisitados pelo Tribunal de Contas, assim como eu apresentei para o senhor aqui com um pedido de compartilhamento, e também é requisitado pelo Ministério Público numa visita que tive junto ao promotor do Ministério Público, conversando com ele sobre os dados. Eu tento entender, doutor Xavier, eu acho que, em parte, você está coberto de razão. Agora, tudo que a gente produzir aqui, não somos nós que vamos dizer qual o alcance daquilo lá. Por exemplo, eu tenho documentos que vieram à minha mão em cima de, depois que a gente abriu a CPI, é uma denúncia e nós temos que averiguar. E não acho mal se tiver que repassar para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, até porque eu mesmo iria encaminhar. Só que eu aguardei para ser a CPI que fizesse isso. Agora, o que poderá ser usado politicamente, aí é outra história. Por quê? Tudo que a gente for repassar, provavelmente ele não vai ser divulgado, a não ser que coloque, que nem o presidente falou, ele vai colocar para todo mundo ficar sabendo. Agora, não somos nós que vai apontar a veracidade de tudo aquilo que está lá, nós vamos passar o que a gente apurou. Nós estamos investigando uma situação que pode ser totalmente verdadeira, ou então pode ter uma meia-verdade, ou não ser nada daquilo. Agora, quem tem que tomar o cuidado de trazer na CPI as informações somos nós mesmos. Então, eu não acho que vai complicar nada, não deve ser usado politicamente. Essa CPI, ela não é política, já foi frisado, apenas a gente quer apurar os fatos. E tudo isso que está acontecendo aí foi gerado foi antes pela própria secretária, pelo próprio prefeito, eles fizeram a denúncia, na verdade, que quando foi a público, agora cabe a nós investigar. Não, haja visto o requerimento, né? Eu também acabo de assinar, tá? Mas não deixo essa minha preocupação e que gostaríamos que nós temos que estar atentos em relação a isso, para que nós, dentro de um processo eleitoral,
não possamos prejudicar, em especial, incrível que pareça, até alguém que está concorrendo para representar nosso Estado, aí, tanto no Executivo, no Legislativo, quanto no Executivo principalmente. Deste modo, para encerrar essa propositura e a discussão dela, a propositura 04/2018 tem a aprovação do Dr. Ricardo Saad e a aprovação do Dr. Xavier, ambos vereadores, membros dessa CPI. A propositura 05 trata de convocação para as oitivas. E a propositura 06 trata sobre uma questão das nossas audiências. Como que vai se formar isso e os horários. Antes de apresentar essas duas proposituras, eu gostaria de fazer um breve relato dos motivos dos quais a gente vai trazer essas pessoas para estar falando com a gente. Bom, por volta das 15 horas do dia 5 de julho deste ano, estivemos na Secretaria de Saúde para realizar a primeira diligência referente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao chegar no local, solicitamos a presença do coordenador de recursos humanos, senhor Ricardo Ribeiro. Também solicitamos a presença da assessoria jurídica para que pudesse acompanhar nossa diligência. Logo depois, procuramos saber quem era a servidora Nayara. Recebemos uma informação sobre ela e fomos apurar, da qual tínhamos informações de que ela tinha como função realizar o lançamento de dados relacionados às contratações da Secretaria. Ou seja, a Nayara, dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas, dentro da Coordenação de Gestão de Pessoas, ela é responsável por lançar esses dados no computador. Enquanto aguardávamos pela disponibilidade de falar com a servidora Nayara, o senhor Ricardo chegou à sala questionando sobre o protocolo de solicitação das informações. Ele gostaria que as informações que nós fôssemos buscar fossem antes feitas por protocolo. Justifiquei ao senhor Ricardo que as informações que nós fomos buscar não poderia ter sido apresentado como protocolo, pois era uma batida de fiscalização e precisávamos apreender aquilo como se fosse de surpresa, porque de necessário fazia essa surpresa para a fiscalização acontecer corretamente. Tanto se prova isso, que quando nós pedimos para eles digitalizar os arquivos que nós solicitamos, eles nos mandaram os arquivos ocultando a informação que nós pedimos. Contudo, dentro dessa fiscalização que nós fizemos, nós tiramos foto de toda a documentação que nós encontramos no local. E encontramos a divergência daquilo que foi nos entregue com as fotos que nós tiramos no local. Bom, chegando lá, o senhor Ricardo disse que não nos passaria todas as informações, assim como o constrangimento que o senhor, doutor Xavier, teve também no Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá. O senhor Ricardo disse que não nos passaria as informações porque foi uma instrução do secretário adjunto Flávio Tax. Flávio Tax tinha dado a instrução para o senhor Ricardo que não nos passasse nada, a não ser que fizesse isso por ofício. Ao mesmo tempo, passei para o senhor Ricardo a informação de que falaria com ele em seu gabinete. Assim que ele chegasse no seu gabinete, falaria com ele. Bom, enquanto eu estava conversando com a servidora Nayara, foram feitos questionamentos sobre documentos presentes na mesa dela. A mesma informou que se tratava dos cadastros das pessoas para contratação. Ela ainda explicou que era responsável pelo lançamento dos dados dos servidores contratados, bem como férias, aditivos, exoneração, dentre outros cadastros referentes aos contratados. Durante a análise manual destes documentos, constatamos que vários deles tinham referências de vários vereadores, políticos e pessoas ligadas ao prefeito Emanuel Pinheiro. Anotações no verso dos currículos, direcionando a função e muitas vezes direcionando quem fez a indicação daquela pessoa para trabalhar lá. Para vocês terem uma ideia, a gente manuseando pilhas e pilhas de papel,
na mesa da servidora Nayara, que era responsável para fazer esse lançamento, nós encontramos no verso dos currículos que estavam lá, nome de políticos, vereadores dessa casa, de pessoas de partidos políticos e pessoas ligadas ao prefeito Emanuel Pinheiro, fazendo a indicação de pessoas em contratos temporários, no verso dos contratos temporários. Enquanto dávamos a continuidade às análises, a procuradora do município, ela chegou até o local, querendo que a gente parasse a nossa investigação. A procuradora do município chegou até o local e indagava sobre a nossa presença constante da nossa fiscalização. Ela tentou inibir o nosso ato sob o argumento que deveríamos fazer a fiscalização mediante requerimento protocolar. A procuradora do município queria que nós, ao fazer a fiscalização, fizéssemos um ofício pedindo que ela nos apresentasse as coisas que fossem lícitas encontradas dentro da secretaria. Além de ferir o direito do vereador, já claramente explicitado no artigo 11, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, além de ferir o direito do vereador de fiscalizar a Secretaria do Poder Executivo, ela ainda tentou coibir, através das suas afirmações, tentando fazer com que a gente mudasse a nossa forma de atuar. Dentro disso, estranhamente, o ex-vereador de Cuiabá, Ralph Leite, hoje trabalhando dentro da Secretaria do Município, como uma das partes de assuntos estratégicos ligadas ao prefeito, ele chegou no local tentando pegar os papéis e tirar da mesa para que nós não fizéssemos a fiscalização. O próprio ex-vereador Ralph Leite alegou que chamaria a polícia. Ele diz, vou chamar a polícia para você. E realmente a polícia chegou no local, alguns minutos depois, e quando chegou no local, o procurador Verão também desceu até o ambiente onde nós estávamos, falou com a polícia e disse para a polícia que não era necessário estar naquele ambiente. Mas o senhor vereador ex-vereador Ralph Leite fez esse pedido. Diante da pressão para que encerrássemos a diligência naquele momento, houve ainda a ameaça de chamar a polícia, coisa que aconteceu, e tentou ainda coibir as nossas ações, tentando claramente obstruir. Vale aqui levar em consideração que a tentativa de obstrução, de fiscalização, seja do Dr. Saad, seja do Dr. Xavier, seja do vereador Abílio, a tentativa de obstrução a qualquer um desses membros da CPI nos seus atos de fiscalização, bem como a tentativa de obstrução de um ato de fiscalização de um vereador, não necessariamente estando na CPI, é um crime contra a fiscalização desse vereador, podendo sim ser chamada a polícia para quem obstruir. Naquele momento, podíamos nós ter pedido e dado ordem de prisão ao ex-vereador Ralph Leite, que estava fora do seu local de trabalho e tentou obstruir a fiscalização. Deixo isso de recado para outras secretarias ou outras coordenações. Quem tentar obstruir o Dr. Ricardo Saad estará sujeito a chamar a polícia para ele mesmo que tenta obstruir, assim como o Dr. Xavier. Lembrando, Dr. Saad, que há lugares que o vereador não deve entrar, por exemplo, e ali tem as suas especialidades médicas que preservam e respeitam o local. Bom, ao finalizar, chamei o vereador Felipe Velaton e o vereador Diego Guimarães para me ajudar a colaborar na CPI. Lembrando em consideração que na terceira propositura que nós fizemos aqui, da primeira reunião, apresentamos os vereadores subscritores como também colaboradores da CPI. Foi assinado tanto pelo Dr. Xavier como o Dr. Saad, contando com a ajuda de cada um desses vereadores dentro das suas especialidades de conhecimento. Após a gente ter resolvido esse problema com a polícia, com a procuradora, com o ex-vereador Ralph, dentro do espaço, e com o auxílio dos vereadores Felipe Velaton e Diego Guimarães, tiramos fotografia de todos esses documentos no local, constatando e afirmando documentos dos quais a gente anexa aqui para que seja acompanhado ao relatório do relator, provando os fatos que encontramos no local. Encerrando a análise dos documentos dos contratos existentes na mesa da servidora Nayara, fomos até a sala do senhor Ricardo, em que foi possível gravar vários arquivos que eram identificados: nome, telefone, cargo e quem indicou
considerado também pelo seu Ricardo como referência. Nós vamos justificar e apresentar as provas disso aqui logo no pedido das oitivas. O que nós encontramos? O seu Ricardo, ele começou a discutir no telefone com o senhor Flávio Tax, que era o secretário adjunto, que falou ao seu Ricardo que desceria para poder dar atenção aos vereadores. O Flávio Tax demorou muito e não desceu. E num desses momentos de não descer, o seu Ricardo, impaciente, brigou com o seu Flávio Tax e disse o seguinte: se você não for descer, eu vou abrir o computador para ele e não me responsabilizo pelos meus atos. Foi o que de fato aconteceu. O seu Ricardo abriu o computador para nós, deixou à nossa disposição para fazer as pesquisas, nós gravamos todos esses procedimentos em vídeo, áudio, e também perguntamos para o seu Ricardo se os documentos encontrados naquele computador eram de fato os documentos que nós estávamos buscando. Apresentamos para o seu Ricardo 2 planilhas que conseguimos abrir no local. Uma apresentava nome, telefone e a indicação, e a segunda planilha apresentava nome, telefone, indicação, lotacionograma, o cargo e a data de admissão. O seu Ricardo, na área de trabalho do seu computador, disponibilizava 2 pastas. Uma pasta chamada Ricardo e uma segunda pasta chamada BKP Ricardo, em maiúsculas letras. Ambas localizadas na área de trabalho. Nesse contexto, certificamos junto ao seu Ricardo a procedência das informações que estávamos coletando. Gravado em vídeo, abrimos as 2 pastas, apresentamos os arquivos ali presentes, mostramos os arquivos que estávamos procurando, abrimos os arquivos para que ele possa ver se os arquivos e os dados apresentados nos arquivos eram aquilo que nós estávamos pegando. Após o seu Ricardo confirmar todas essas informações, nós começamos a gravar esses arquivos para o pendrive, no qual anexamos também como prova, e está num CD que estaremos entregando tanto para o relator como membro, assim como aqueles que fazem parte dessa Casa de Vereadores e quiserem também fiscalizar. Ao final, como pastas havia informações de cunho pessoal, algumas pastas, foi esclarecido para o seu Ricardo que todas as informações copiadas tratavam de informações apenas para o processo da CPI. Documentos pessoais do seu Ricardo, coisas, músicas e outras coisas que também tinha lá, nós não vamos fazer o compartilhamento, pois não trata do objeto em questão que nós estamos investigando, preservando assim também as questões pessoais do seu Ricardo. Algumas das planilhas que nós encontramos, vale a pena dar uma atenção especial. Dentre elas, relatório de referência. O seu Ricardo tinha uma planilha organizado com o nome de cada vereador, com o nome de cada grupo político, partido e outras pessoas, listando o cargo de cada um deles e listando a função de cada um deles. Esse arquivo estava localizado na pasta ricardo.ribeiro/desktop/relatório de referências.xlsx. Também tem pastas organizadas pelos servidores ligados ao seu Ricardo, como a pasta dentro do servidor da Thalita, chamado Referência 2018, a pasta chamada Indicações, também na pasta de servidor Thalita, e a pasta Relatório de Servidores Admitidos, também na pasta Thalita. Após esse relatório, apresento para vocês uma propositura 05/2018, que trata das pessoas que gostaríamos de chamar para as oitivas. Primeira pessoa que gostaríamos de chamar para a oitiva, a ex-secretária Elisete Lúcia de Araújo. Ela é ex-secretária municipal de saúde, foi autora de uma carta no pedido de demissão, inclusive juntamos a carta nesse processo para pedir a CPI. E essa carta foi encaminhada ao seu prefeito com 13 outras pessoas que também estaremos analisando. Depois da oitiva da secretária, analisaremos o grau de importância de cada uma dessas pessoas para trazê-las aqui. Outro nome que nós estamos propondo é a senhora Nayara Souza Moraes, agente operacional de saúde, atuando na gerência de administração de pessoas.
A Nayara é a pessoa que nós encontramos os documentos na mesa dela, gostaríamos que ela viesse explicar. Também encontramos que a Nayara, ela é autora de um desses arquivos. Quando se clica dentro desses arquivos, no botão auxiliar, é possível verificar quem é o autor, quem criou o arquivo. Nós encontramos alguns nomes: a Nayara, a Thalita, o Julierme Barbosa Correia, Thalita Leite Gonçalves. Todos eles são pessoas que estão ligados à autoria desses arquivos. Também estamos chamando o seu Ricardo Aparecido Ribeiro. Seu Ricardo é o coordenador especial da Rede de Assistência à Saúde. Seu Ricardo é o responsável por aquele departamento. Além do seu Ricardo, a Thalita, o Julierme e também a Nayara, e a ex-secretária Lisete, nós encontramos alguns fatos que vale a pena também ser chamados para as oitivas. Encontramos o nome da senhora Nívia Soares. Nívia Soares é uma servidora que ficou desde setembro do ano passado, vereador Saad, desde setembro do ano passado, inclusive recebeu o prêmio Saúde, e não foi trabalhar nenhum dia até o mês de março desse ano. Ela não foi nem um dia trabalhar, o dinheiro foi depositado em sua conta todos os meses, e só depois de uma denúncia que foi feita a devolução desse recurso. Só a partir da denúncia. Ficou desde setembro, mês 9 do ano passado, a mês 5 deste ano, sem ir um dia sequer, e recebeu 3 prêmios saúde. E ela não teve como ter relatório de atividade, nada que justificasse os prêmios saúde que foi pago também. Também estamos chamando a senhora Renata Correia da Costa. A Renata Correia da Costa, ela é irmã do secretário adjunto Milton Correia da Costa. A Renata é irmã do Milton Correia da Costa. E ela, irmã, foi contratada no período que o Milton é secretário adjunto, foi contratada direcionada para a Coordenadoria Especial da Policlínica do Cochipó. A Renata, não, do Planalto, Policlínica do Planalto. Outro irmão também do Milton, o Rafael Correia da Costa, irmão do secretário adjunto, foi indicado para a Policlínica do Cochipó. Doutor Xavier, doutor Saad, a Renata e o Rafael são irmãos do Milton, secretário adjunto. Foi contratado no período que o Milton é secretário adjunto. É contrato temporário. Não passou por processo seletivo. Tá? Não passou por processo seletivo. É a suspeita de um caso de nepotismo. Aquilo que nós perguntamos para a ouvidoria e ela não apresentou. Imagina que estranho que seria, senhor Xavier, se o senhor colocasse 2 irmãos do senhor dentro do seu gabinete, trabalhando para o senhor, ou o doutor Saad também fazendo o mesmo. Além disso, encontramos um terceiro fato que também nos chamou muita atenção, e essa está ligada à empresa Cuiabana de Saúde Pública. É uma senhora chamada Isis Cristina Kisser Abu Raal. Isis Cristina Kisser Abu Raal. A Isis Cristina Kisser Abu Raal é a esposa. E aqui eu vou apresentar um fato interessante. Ela é a esposa de Salim Kamel Abu Raal. Já ouviu falar desse nome? Salim Kamel Abu Raal é uma pessoa que está ligada com o Emanuel Pinheiro no caso das Esmeraldas. O processo das Esmeraldas, que envolve o Emanuel Pinheiro e o Salim Kamel Abu Raal, além de estar judicializado, tem sido um dos escândalos recentes que nós estamos ali. A esposa dele entrou por um contrato, a doutora Isis Cristina Kisser Abu Raal entrou por contrato, não por processo seletivo e nem por concurso público. Entrou não é médica, farmacêutica, tá bom? Entrou por contrato na Secretaria da Empresa Cuiabana de Saúde, e ainda mais constrangedor que ficou é que ela opera, ou seja, administra, ela é gestora farmacêutica. Ela faz a gestão farmacêutica da empresa Cuiabana.
do momento que nós estamos suspeitando sobre a falta de medicamentos. Ela faz a gestão da farmácia. A Isis, que faz a gestão da farmácia, tem um salário de R$12.000. R$12.000. A esposa do Salim Kamel Abu Raab. R$12.000, fazendo a coordenação da farmácia da empresa Cuiabana de Saúde. Então, a princípio, nós convidamos essas pessoas, a ex-secretária Elisete, 4 servidores do Departamento de RH, a Nayara Souza Moraes, a Thalita Leite Gonçalves, o Juliano Barbosa Correia, o Ricardo Aparecido Ribeiro, a Nívia Soares, o Renata Correia da Costa, Rafael Correia da Costa, Izzy Cristina Kisser Abu Raal. Os documentos estão aqui em anexo, se for necessário, para que cada um de vocês possam conhecer. E também vou apresentar, assim que tiver a apreciação do Dr. Saad, para o Dr. Xavier também ter a apreciação desses documentos. Eu acho que gostaria que o senhor encaminhasse esses documentos, até para a gente dar uma olhada. Agora, dentro do que foi falado, foi ventilado, e o senhor descobriu, foi lá ver, tem que, no mínimo, chamar as pessoas para esclarecimento. Isso aí é um ponto que não tem como deixar de fazer. Agora, o que vamos fazer em seguida vai depender da fala delas, do que nós conseguirmos apurar, da veracidade de tudo isso. Tem coisas aí que até acho que o nepotismo tem que ver se caracteriza mesmo. Eu acho que isso daí é uma coisa grave. Quanto a essa última pessoa que você falou, não conheço nem a outra pessoa também, tirando o fato que o marido, né, foi denunciado lá junto com o prefeito e tal, não caracteriza nada que impeça ela por ser uma enfermeira. Agora, o que eu estranhei eu só estranhei o salário, eu não sei se está compatível com isso, mas é a única parte que eu estranhei. Então, tem que chamar as pessoas e tirar limpo o que está acontecendo, só isso. Só esclarecendo, doutor Saad, essa propositura 05/2018 não está condenando ninguém a nada. Só está apresentando os fatos que justificam chamar essas pessoas para saber a versão delas sobre eles. Mas eu concordo com o senhor. Eu acho que não está condenando ninguém, agora tem que chamar. O fato de chamar, eu acho que isso é necessário, já que levantou, já que expôs, agora tem que vir aqui para falar se é verdade ou não é verdade, como é que foi, qual é o motivo da contratação. E outra, ver até onde essas contratações são legais ou não. Eu acho que é por aí. O senhor concorda com o convite, a convocação dessas pessoas para as oitivas? Não, acho que já acabei de falar aqui, que tudo isso que você falou é necessário. Ó. Enquanto o Dr. Saad analisa e o Dr. Xavier também analisa uma questão, gostaria de perguntar se algum dos vereadores presentes gostaria de fazer alguma propositura ou alguma fala. Inscrito por ordem, vereador Quero, vereador Marcelo Bussic, vereador Gilberto Figueiredo, não. Felipe Velaton. Boa tarde, senhor presidente, Abílio, os colegas vereadores, a imprensa que nos acompanha pela mídia. Gostaria de fazer o encaminhamento a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu colocasse também em votação. Seja bem-vindo, possa fazer o seu requerimento ou encaminhamento. Que, no tocante a recursos humanos, trouxesse o representante legal, que é o gerente lá, que no caso é o senhor Ricardo, para evitar a maior exposição de quem simplesmente obedece ordem, essas meninas que trabalham lá. Então, que trouxesse o representante legal lá, que é o chefe do recursos humanos, que é o senhor Ricardo, único e exclusivamente. Doutor vereador Quero, vereador Russo Quero.
Vereador Russo, eu gostaria que o senhor tomasse conhecimento aqui, junto comigo e outros vereadores que tiverem interesse, do motivo de trazer esses servidores. Olha só, doutor Saad, Xavier, quero. Aqui, nós temos os arquivos que faziam o gerenciamento desses servidores e o cadastramento deles. A autoria desses arquivos está aqui. A autoria do arquivo indicação.xlsx, autoria Nayara Moraes. A autoria do arquivo que trata da referência 23.xls é de Thalita Leite Gonçalves, salvo por Juliane Correia. A autoria do arquivo Relatório de Servidores Admitidos é da Thalita Gonçalves, e também salvo por ela. E aqui nós temos a última referência, que vai estar dizendo sobre o senhor Ricardo Aparecido, autor e que dava administração do relatório de referências. Se eu não trouxer essas pessoas para falar de como isso se procedia, corremos o risco do seu Ricardo dizer que ele não era o autor dos arquivos, que ele não é responsável por eles. Então, justifica-se trazer, inclusive, traz no mesmo dia para ocupar menos tempo, não vamos trazer um servidor em cada dia, mas esses 3 traremos no mesmo dia para falar sobre a criação e manutenção desses arquivos. Não, que era só para evitar uma exposição das funcionárias que só cumpre ordem, né? Mas, ok. E eu queria, se vocês colocassem como propositura, que chamássemos o ex-vereador Oséias, que na época era o secretário de governo que organizava tudo isso aí. Se os membros daqui também concordarem, pode trazer o ex-vereador Oséias também. Eu até concordo que traga o vereador Oséias, o ex-vereador Oséias, até porque ele vai ser citado numa outra da empresa cuiabana, da qual ele hoje é diretor. Então, eu concordo plenamente, sim, tem que trazer. Eu quero também, presidente, justificar, porque toda indicação no início do mandato dessa gestão passou pela mão do Oséias. E todos os vereadores da base têm consciência disso. Lá foram entregues os currículos, acho que o Oséias seria o principal, presidente. Porque quem chegou na Secretaria de Saúde, primeiro passou lá pelo 7º andar, onde muitos vereadores, sem citar nomes, partidos, levaram os currículos para o vereador Oséias. Uns foram nomeados, 8, quando retraíram, foram até para a oposição, foram lá e retiraram seus currículos também. Então eu quero que o Oséias venha aqui para colocar isso também. Porque às vezes não é praticar o ato, vereador Bucic, que mas também a intenção. E o Oséias vai mostrar também a intenção de todos os vereadores que levaram, deixaram o curricular. Muitos foram lá e retiraram depois, deixaram lá. Então ele tem que vir jogar limpo mesmo. Acho que é uma coisa fantástica isso, para a gente esclarecer e colocar a limpo toda essa questão da influência política dentro do município de Cuiabá e principalmente, vereador Bini, começando pela saúde, que você foi muito feliz em propor essa CPI, a qual eu tive a honra de assinar para esclarecer esses fatos. Então eu quero, já está fazendo a propositura, vamos colocar aí para que nós possamos convocar o Oséias, acho que seria até um dos primeiros nomes, junto com a secretária Elisete, para que o Oséias venha aqui, passa limpo, né? E, se possível, trazer um relatório dele também para apresentar para a nossa CPI. Deixa eu assinar aqui. Eu, da minha parte, concordo. Eu acho que temos sim que trazer o vereador Zé, o ex-vereador Zé. E se vocês tiverem mais alguma sugestão de nome ligado a esta gestão de pessoas, pode trazer o ex-vereador Zé, assim como qualquer uma outra dessas pessoas ligada a isso. Eu acredito que pode ser um resultado muito positivo para essa propositura da CPI. O senhor Xavier concordou com a apresentação dos nomes aqui colocados, o senhor Saad também concordou com a apresentação dos nomes aqui colocados, e a propositura do vereador Zé está a caminho também. Quer falar sobre alguma coisa? Dentro do que está sendo proposto, já vamos chamar muita gente. Eu gostaria apenas de tentar ver se, por exemplo, nós chamássemos o Oséias, para depois chamar os outros, porque eu acho que é muita gente para vir num dia só aqui.
Na propositura... Já que a importância dele no contexto, ele não tinha sido citado antes, é maior do que trazer todos os outros, não. É eles que fizeram a coisa, tudo, mas foi a mando de alguém. Então, eu acho que nada melhor que trazer o Oséias antes. Se os senhores concordar com a gente, se os senhores concordar, eu penso o seguinte: a não ser que o senhor Oséias se manifeste como autor desses fatos, a gente prioriza ele. Se o senhor Oséias não se manifestar como autor desses fatos, aí a gente tem que trazer as pessoas que já está comprovado como autor, tá? É porque essas pessoas ligadas ao RH já temos fatos que comprovam, e também o senhor Ricardo, ele pode citar. Sabe o que eu acredito a importância, doutor Saad? Eu acredito que o senhor Ricardo fará, o senhor Ricardo, por exemplo, ele fará essa referência ao Oséias Machado. Ele fará a referência informando que o Oséias era quem encaminhava essas informações para lá. E aí, pegando essa informação do senhor Ricardo, antecipadamente, aí a gente pode trazer o senhor Oséias para fazer essa referência. Concordo plenamente. Concorda? Concorda, doutor Xavier? Eu gostaria, acho que a sequência ideal seria Oséias, Ricardo e a secretária Elisete. Já daria um bom debate. E, começando pelo Oséias, depois o Ricardo que recebia, que era recurso humano, e a secretária Elisete era a última aí, porque ela apenas acatava, no meu ponto de vista. Tudo bem. A propositura aprovada pelo vereador Saad e também contestada pelo vereador Xavier, coloca da seguinte forma: coloca a secretária Elisete em primeiro lugar, tendo em vista que ela é autora da carta de demissão, tá? Então a carta dela norteou inclusive a CPI, a carta dela foi um dos princípios da CPI. E aí nós vamos apreciar agora uma outra propositura que vai poder fazer intercalar essa situação. A propositura 06/2018, ela faz a seguinte proposta: ela solicita que as oitivas possam ser realizadas em 2 dias da semana, sendo elas quarta e sexta. Explicar o motivo. Uma das proposituras que a gente tem é que hoje nós estamos apenas a 82 dias do fim da CPI. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não, 85 dias do fim da CPI. A propositura é que nesse mês de agosto, por exemplo, nós abordássemos esse objeto que estamos abordando. No mês de setembro, nós abordássemos as oitivas da questão de medicamentos e também a oitiva relacionada à empresa cuiabana, que também tem algumas demandas para a gente avaliar. E deixar os últimos 20 dias, por exemplo, para o relatório. Então, como são muitas pessoas e muitos processos que precisamos ouvir, até mesmo para dar um relatório consensuado, é importante isso, eu gostaria de propor que a gente fizesse isso nos quartas e sextas, a partir das 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Com os nomes, aí nós podemos trazer os nomes que são necessários para esclarecer. Até porque se a gente fazer com poucas oitivas e poucas explicações, é capaz do relatório do senhor Saad ficar um pouco inconclusivo. Então é importante que a gente possa abordar todos os temas. Senhor presidente, por exemplo, se for para fazer essa semana, para mim complica, porque sexta-feira eu já tenho um compromisso. Se agora nas outras semanas a gente vai fazer de tudo para estar presente. A única coisa que pode acontecer é chegar na quarta-feira acontecer o que aconteceu com o Xavier hoje. Eu atrasar, porque segunda e quarta são os dias que eu mais tenho compromisso dentro do hospital. Você vê hoje, eu corri a manhã inteira para estar aqui no horário certo. Mas eu acho que é isso aí, se tiver que fazer avançar. E eu acho que 2 dias está bom para dar tempo depois a gente finalizar para fazer o relatório. Uma outra informação que eu gostaria de colocar é que nós podemos, por exemplo, também fazer as oitivas com 2 vereadores membros da mesa. Lembrando em consideração que é oitiva, não há votação. Aquelas oitivas que um de vocês não puder comparecer e seja justificado com antecedência, nós faremos com 2 membros. Lembrando também que o membro que se ausentar por alguma eventualidade médica ou odontológica que vocês têm nas atividades especiais, eles poderão depois ouvir e assistir
as oitivas para tomar suas decisões em relação aos relatórios. Tá bom? Aprovamos? Assina aqui, por favor. Tá, só para encerrar, eu gostaria de dizer que as planilhas que nós levantamos para as informações das quais a gente está investigando, nós encontramos, sim, ouviram o Marcelo Bussic e o Felipe Velaton. Nós encontramos um número muito surpreendente, doutor Saad. Mais de 1.000 indicações de contratados listados nas planilhas, com o nome da pessoa, a função, o telefone e a pessoa que indicou. Mais de 1.000. Vereador Marcelo Bussic. Senhor presidente, vereador Abílio, vereador Saad, relator, membro, doutor Xavier, o meu requerimento, para o senhor presidente, é que na carta da secretária Elisete, ela cita um certo desacordo na administração, na gestão da secretaria com o secretário Milton. E eu não verifiquei na lista das oitivas o secretário Milton, até porque tem uma suspeita de nepotismo em relação aos irmãos deles que foram contratados. Então, eu solicito a oitiva do secretário Milton Correia, para avaliação dos membros, e também do senhor Flávio Tax, que o senhor mencionou no seu relato lá na Secretaria Municipal de Saúde, do relato em relação ao chefe do RH, que é o senhor Ricardo. Então, que os membros avaliem a oitiva desses dois servidores. Senhor Marcelo Bussic, o doutor Milton foi muito bem pontuado, nós vamos fazer a propositura dele para ser apresentado já na oitiva da secretária Elisete, já apresentaremos a propositura do senhor Milton e também do senhor Flávio Tax para o segundo mês, do qual nós trataremos de medicamento, e ele está ligado também a esse assunto de medicamento. Então, acato a propositura do vereador Marcelo Bussic para a gente fazer a apresentação disso na próxima audiência da CPI. Vereador Felipe Velaton, o senhor deseja fazer uso da palavra? Vereador Diego Guimarães, registrando a presença também no local. Algum dos vereadores compostos na mesa gostaria de fazer uso da palavra? Declaro encerrada essa reunião da CPI de Saúde.